Agradeço a presença dos alunos, tutores, coordenadores dos polos e membros convidados externos para o nosso minicurso, o Mercado Imobiliário e a Importância da Profissão de Corretagem. Ele será composto de um debate, uma mesa redonda, com 4 profissionais aqui do Uniceb Interativo. O advogado e professor mestre Glauco Caldo, a arquiteta e urbanista e professora mestre Caterine D'Andrea, o professor, doutor e financista imobiliário, Marco Poli, e o professor mestre Mairo Junqueira, esse sim, analista econômico. O nosso minicurso vai até o meio-dia. Eu sou a professora Tânia Bulhões, do curso superior de Tecnologia em Negócios Imobiliários, também arquiteta e urbanista, e vou estar mediando esse debate para vocês. Bom, pessoal, o debate, será composto de 2 momentos. A primeira parte será a primeira 1 hora, agora, das 10 às 11 da manhã, e será a apresentação dos docentes e da temática do nosso minicurso. Depois, a partir das 11 horas da manhã até ao meio-dia, nós comporemos a nossa mesa redonda e o nosso debate, com dúvidas tanto do pessoal, já gravadas pelo pessoal, pela população aqui de Ribeirão Preto, quanto de vocês. Bom, como eu disse, a mesa redonda será composta pela professora Caterine D'Andrea, professor Glauco Caldo, Marco Poli e Mairo Junqueira. Cada um deles, pessoal, cada um deles são profissionais de áreas distintas que perpassam, delineiam áreas do conhecimento relacionadas ao segmento imobiliário. E vão falar um pouquinho das tendências do mercado, do segmento imobiliário e quais as possíveis relações que essas áreas do conhecimento têm com esse mercado imobiliário. Bom, antes de tudo, eu vou apresentar para vocês o currículo desses professores. A professora Caterine D'Andrea é formada em Arquitetura e Urbanismo desde 1997 e tem mestrado na área de Engenharia Urbana desde 2004. Atualmente, ela é professora aqui do Uniceb, presencial em Arquitetura e Urbanismo, nas disciplinas de Projeto Arquitetônico, Projeto de Urbanismo, Mobilidade Urbana e Informática Aplicada. A professora Caterine D'Andrea também tem experiência profissional no mercado como sócia proprietária da empresa Plano Arquitetura e Urbanismo, cujo foco são instalações de saúde e de educação, planejamento urbano e regional. O professor Glauco Caldo é formado como advogado pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Ele tem uma segunda graduação em administração pela Faculdade de Engenharia e Administração da USP, também em Ribeirão Preto. Tem uma terceira graduação, ele é formado em Economia pelo Centro Universitário Moura Lacerda, campus aqui de Ribeirão, e pós-graduação, lato sensus, em Contabilidade, Auditoria e Legislação Tributária, pela também USP, FEA, Faculdade de Economia e Administração. E ele é mestre em Administração pela USP. Ele atua no mercado de trabalho com consultorias nas áreas financeira, administrativa e jurídica, em bancos, instituições financeiras, construtoras e imobiliárias, ou seja, ele presta esse serviço de consultoria. E, além disso, ele tem o escritório de advocacia, que atua já no mercado há 15 anos, na área de direito imobiliário e bancário. O professor Marco Poli já é doutor e tem a seguinte formação acadêmica: Engenharia Química como graduação, doutorado em Política e Gestão Tecnológica. Sua experiência profissional está na área de realização de novos projetos e planos de financiamento imobiliário. Por fim, o professor Mairo Junqueira tem a seguinte formação acadêmica: ele é bacharel em Relações Internacionais pela Unesp, campus de Franca. E ele é mestre em Administração aqui pela Faculdade de Engenharia e Administração da Universidade de São Paulo. Como profissional, ele atua aqui no Uniceb como professor de ensino superior e também com consultorias a empresas. Ele é professor da nossa disciplina do curso de Negócios Imobiliários, Cenários Socioeconômicos. Bom, pessoal, a gente apresentou os profissionais e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso minicurso. Nós trazemos esse minicurso
principalmente para os nossos alunos do curso superior de negócios imobiliários, mas também para alunos de outros cursos e público externo que se interessam, inclusive em fazer a graduação de negócios imobiliários. Para tantos, nós vamos discorrer sobre o mercado de trabalho atual dentro do segmento imobiliário e a correlação desse segmento com as dimensões, as áreas do conhecimento de planejamento urbano, jurídica, financeira e o mercado atual, ou seja, economia. Nós vamos tentar, então, compreender elementos da conformação urbana, legislação urbana, planos diretores, vetores de expansão, para a atuação no mercado imobiliário, entrando então, em contato com a área de planejamento. Depois, nós vamos discutir um pouquinho sobre as leis que perpassam o direito imobiliário e esclarecer algumas dúvidas que todos nós sempre temos relacionados a esse tema. Depois, nós vamos compreender um pouquinho o processo do financiamento imobiliário e as demandas advindas da nossa realidade, a realidade brasileira. Por fim, nós vamos falar de mercado de trabalho, economia aplicada e as demandas advindas da realidade brasileira para os negócios imobiliários, para o nosso setor de atuação. Pessoal, antes dos professores virem se apresentarem aqui para vocês vão conhecer um a um, nós vamos à nossa primeira dúvida sobre o nosso curso. E aí? Fala, povo! Que vantagem o aluno tem ao fazer um curso superior de tecnologia em negócios imobiliários? Não basta fazer um curso técnico para ser profissional do setor? E aí, pessoal? Quais são as vantagens de se fazer um curso superior de tecnologia na área de negócios imobiliários? Se vocês observarem bem, o curso que é oferecido pelo Cresce, os Conselhos Regionais de Negócios Imobiliários, do setor imobiliário, ele oferece o técnico em negócios imobiliários, ou seja, vocês saem com a formação de corretagem, apenas esta. Quando nós oferecemos um curso superior, além da possibilidade, sim, de saírem formados como corretores imobiliários, desde que vinculem os seus estágios no curso superior ao Cresce também, vocês sairão com essa formação superior, ou seja, cada um de vocês poderá trabalhar no mercado de trabalho em áreas administrativas afins ao segmento imobiliário. Mas para falar um pouco mais desse tema e outras questões que vão surgir, nós vamos chamar cada um desses professores. Fiquem agora com a professora Caterine D'Andrea, que vai falar um pouquinho dessa importância do curso para vocês. Por favor, Caterine. Professora Tânia. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenação pelo convite ao nosso curso, ao minicurso do mercado imobiliário, e gostaria de demonstrar a vocês a grande satisfação que eu tenho em poder colocar a minha opinião profissional e pessoal quanto à importância de um curso superior de graduação para a pessoa que queira entrar no mercado imobiliário ou que já esteja no mercado imobiliário e que não tenha uma formação superior. Meu nome é Caterine D'Andrea, a professora Tânia já me apresentou, sou arquiteto urbanista, trabalho na área de negócios imobiliários, trabalho com edificações, com negócios dessa importância. Sou professora aqui do curso de arquitetura e urbanismo presencial e também do curso tecnológico de negócios imobiliários na disciplina de planejamento urbano e projeto arquitetônico. Eu vou colocar um pouquinho para vocês, bem especificamente, o que é o curso de tecnologia em negócios imobiliários, quais são as disciplinas que vocês, a pessoa que queira integrar o nosso curso, vão visualizar e vão ter aqui no nosso curso. Pois bem,
Então, esse nosso curso, ele contém, né, entre outros assuntos, eu não coloquei todas as disciplinas, mas de uma maneira geral, os fundamentos da administração. Vocês vão ter no nosso curso noções básicas sobre administração geral, né, sobre as análises de pontos fortes, pontos fracos, análises de administração em si. Nós vamos ter também uma disciplina de matemática financeira, que é bastante importante para quem trabalha na área de corretagem, na área de negócios imobiliários, porque na matemática financeira nós aprendemos custos gerais, nós aprendemos a juros compostos, juros simples, enfim. É uma disciplina generalizada, não é uma disciplina específica para quem vá lidar somente com matemática financeira, mas é bastante importante para quem queira lidar com negócios imobiliários. Nós vamos ver também uma disciplina bastante importante, que é o marketing imobiliário. Tudo gira em torno de como a gente apresenta o nosso trabalho, né? Então, o marketing imobiliário é muito importante, pessoalmente e profissionalmente. A gente precisa saber, dentro desse mercado, como em qualquer outro mercado, como oferecer o nosso produto ou o nosso serviço. Nós vamos ter também a disciplina de contabilidade geral, né, tanto para a formação da empresa, quanto para se pensar nos custos imobiliários. Nós vamos ter a disciplina de mercado imobiliário, que é bastante específica em relação ao mercado imobiliário em si, em relação aos negócios imobiliários que podem ser relacionados ao longo do curso. Nós temos também algumas disciplinas específicas voltadas para planejamento urbano e para edificações, como loteamentos e incorporações, e planejamento urbano e projeto arquitetônico, além da disciplina de empreendedorismo. Um dos focos do curso é que o aluno, né, o futuro profissional graduado em negócios imobiliários, tem um diferencial, né? Então, para isso, todas essas disciplinas interrelacionadas, junto com a inovação e empreendedorismo, vai fazer o profissional diferenciado. Vou falar um pouquinho mais especificamente sobre a disciplina de planejamento urbano e projeto arquitetônico, que é a disciplina que eu ministro no momento para negócios imobiliários, que é bem a minha área. Então, todas as disciplinas, não só de planejamento urbano, mas todas as que vocês verão no curso, elas seguem um recurso da instituição. Então, os recursos metodológicos do curso são, para quem não conhece, para quem está vindo de fora, aulas interativas, via satélite, em tempo real, uma vez por semana, 4 horas, né, 2 aulas de 2 horas. Nós temos plantões de dúvidas e fóruns online, agendados pelo professor, que vocês entram e retiram todas as dúvidas possíveis nesses fóruns e nos plantões. Nós temos leituras complementares oferecidas para cada disciplina, postadas no ambiente virtual de aprendizagem, para que vocês possam adquirir mais conhecimento sobre o tema, os temas. As atividades avaliativas e não avaliativas, que aí já entra um pouquinho no conceito para vocês poderem adquirir o diploma. Então, é preciso que vocês tenham notas, né? A gente precisa de um histórico escolar. Então, atividades avaliativas e não avaliativas, avaliações escritas, eletrônicas e presenciais, e disponibilização de material impresso e virtual. Esses são todos os recursos metodológicos do curso, de qualquer curso do Uniceb Interativo, em especial do curso de Negócios Imobiliários. Falando um pouquinho, então, sobre a disciplina de Planejamento Urbano e Projeto Arquitetônico, para que vocês tenham uma noção da importância dessa disciplina para vocês como agentes de negócios imobiliários, é compreender o espaço urbano e as formas de crescimento das cidades. Não aprofundadamente, né, porque vocês não vão sair do curso urbanistas
arquitetos, para projetar cidades ou projetar edificações, mas que vocês tenham conhecimento de como acontece o crescimento das cidades, a evolução, o que é um projeto arquitetônico, enfim. Reconhecer também e saber fazer uso das legislações urbanísticas que regem as nossas cidades, planos diretores, estatuto da cidade, legislações complementares ao plano diretor, de lei de uso e ocupação do solo, de zoneamento, enfim. Toda a legislação que é importantíssima para quem está trabalhando com negócios imobiliários. Porque para você comercializar um imóvel, é preciso que vocês saibam o que acontece naquele imóvel, quais são os recuos obrigatórios, qual é o coeficiente de aproveitamento permitido na cidade, naquele local, o uso permitido naquele bairro, enfim. É importante que vocês tenham essa noção geral do que é a legislação urbanística. E também saber analisar e interpretar projetos arquitetônicos, o que é bastante importante também para quem está trabalhando na área. Só para ilustrar um pouquinho, para deixar vocês um pouquinho com um gostinho aí de quero mais, algumas coisas que a gente coloca na aula de planejamento urbano e projeto arquitetônico. Nas evoluções das cidades, nós vamos analisar desde as cidades das primeiras civilizações, cidades medievais, como elas se conformavam, né, o tipo de adequação das quadras, dos lotes, até a cidade moderna. Então, eu coloquei 2 exemplos aqui, o exemplo de cidade medieval na Itália e o nosso exemplo de Brasília, que é bastante importante para nós. Nós temos também uma análise e interpretação de planos diretores, como eu já falei, análise do plano diretor, do Estatuto da Cidade, das leis complementares, cada um na sua cidade, no seu campo de conhecimento. Falamos um pouquinho também de mobilidade urbana. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? A gente fala um pouquinho no curso sobre mobilidade urbana, que é importante porque toda a cidade tem problemas de médio e grande porte, tem problemas com mobilidade urbana. E isso interfere no uso e ocupação do solo e na maneira como se comercializa ou como a gente oferece as edificações. Então, a gente fala um pouquinho de estratégias de gestão de demanda de transporte, de polos geradores de tráfego, que é importante, é um conhecimento importante para o agente, né, para o consultor imobiliário. Falamos também um pouquinho da arquitetura e sua evolução no tempo, a importância do conhecimento de como a arquitetura evoluiu desde a idade do Egito, da Grécia, até a nossa arquitetura moderna e o que vem disso tudo hoje em dia. É importante a gente saber o estilo arquitetônico da edificação para a gente poder comercializar com propriedade, poder falar com propriedade sobre o assunto para o nosso possível cliente. E, por fim, sobre o projeto arquitetônico, é importante que vocês conheçam o que é uma planta baixa, o que é um corte, o que é uma fachada. Então, nós falamos um pouquinho sobre cada um desses itens para que vocês possam entender o que é um projeto arquitetônico, no caso de um empreendimento que vai ser vendido em planta, né, antes da sua construção, no lançamento virtual, aí, no lançamento de projeto. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre a disciplina e sobre o curso, e voltamos já já com a nossa mesa redonda, com os outros profissionais. Muito obrigada. Obrigada, professora. Aí, pessoal, planejamento urbano e projeto arquitetônico é uma das áreas do conhecimento ligadas diretamente aos profissionais do setor imobiliário. Agora, nós ficaremos com a fala do professor Glauco Caldo sobre direito imobiliário. Bom dia a todos, tudo bem? Pois é, depois dessa brilhante apresentação da professora Caterine aí, obrigado aí também à professora Tânia aí pela oportunidade da gente estar aqui, mostrar um pouquinho mais do que a gente faz, do que a gente ministra no curso de gestão de negócios imobiliários aí para vocês. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Glauco, sou advogado aí há pelo menos 15 anos e a gente atua com bastante força nessa área aí do direito imobiliário, mexendo aí com a questão legal das incorporações, das transações imobiliárias em geral, compra, venda, locação de imóveis. Também tenho formação na área de administração,
mestrado nessa área, inclusive. A gente também ministra aí, dentre as matérias, além das matérias jurídicas, a matéria de fundamentos da administração para o curso de vocês. E além dessas matérias aí, dessas áreas, a gente também tem a formação na área de economia. Estamos terminando o curso de economia. Assim como o curso de vocês, o Gestão de Negócios Imobiliários, envolve aí um conhecimento multidisciplinar da área de arquitetura, da área de finanças, da área contábil, da área jurídica, da área de administração, a gente buscou aí também possuir esse tipo de formação multidisciplinar, até para a gente poder conversar aí com vocês de igual para igual, né? O curso ele não é um curso de graduação em administração ou um curso de graduação em ciências jurídicas. Na verdade, é um curso aí de tecnologia em negócios imobiliários. Então, a pessoa precisa ter uma cabeça aberta. Por quê? Porque envolve várias áreas do conhecimento distintas, aí, como a gente já disse, desde áreas aí das ciências exatas até áreas das ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, com relação às disciplinas jurídicas, eu ministro no curso a disciplina de Direito Agrário e Direito Ambiental e uma disciplina interligada com a área jurídica que se chama Transações Imobiliárias e Legislação. E o que é que a gente vê, o que é que interessa para a gente ver, saber com relação a essa parte jurídica, essa parte legal envolvendo transações imobiliárias? Bom, o exercício da profissão de corretor, como a gente já disse, envolve aí esses conhecimentos múltiplos, esses conhecimentos multidisciplinares. É muito difícil para quem atua na área imobiliária você elaborar, por exemplo, um contrato, confeccionar um contrato, e o contrato é um instituto, é uma figura que vai estar presente no dia a dia da profissão de vocês, sem ter conhecimento algum de legislação. Quando eu elaboro um contrato, e um contrato simples, uma compra e venda imobiliária de um imóvel usado, ou um contrato de financiamento de um imóvel novo, ou de um imóvel na planta, ou mesmo em outras áreas, como, por exemplo, quando eu elaboro um contrato de locação, eu tenho que ter conhecimento básico de toda a legislação que envolve essa figura jurídica, chamada contrato. Tá? E dentro do curso, vocês vão ter aí uma parte de direito civil, tá certo? Onde vocês vão estudar todas essas questões atinentes ao direito privado. Ou seja, como que eu qualifico uma parte, o que é uma parte capaz, legalmente falando, para poder assinar, para poder confeccionar um contrato. Alguém com menos de 18 anos pode assinar um contrato, pode se comprometer a nível imobiliário? Vocês vão ficar sabendo, vocês vão ter esse estudo. Como é que funcionam as normas de direito privado? Até onde eu posso ir com a minha liberdade de contratação, com a minha liberdade de elaborar os mais diferentes tipos de negócios imobiliários. Vocês vão entender isso, estudando o direito de uma maneira muito mais aplicada àquele conhecimento envolvendo o dia a dia, o seu trabalho do dia a dia, o seu trabalho diário, aquilo que você desempenha na sua empresa, aquelas atividades que você efetivamente produz, que você efetivamente faz. Bom, e para a gente entender isso, você tem que passar por vários dispositivos legais aí. Você tem a parte do Código Civil inerente ao direito imobiliário, a parte do Código Penal. A penal, professor? Claro. O exercício da profissão de corretagem envolve o cumprimento de uma série de normas legais que, acaso não observadas, podem vir a responsabilizar o profissional, seja a empresa, a imobiliária, seja o próprio corretor em si. Tá certo? Inclusive, não só civilmente, uma eventual perdas e danos, uma eventual responsabilidade civil, tá? Dele perante o cliente que se sentir lesado, como também, e eventualmente, dependendo do ocorrido, do caso, até uma responsabilidade penal, responder um processo criminal. Por exemplo, aquela pessoa que intermedia transações imobiliárias, se diz corretor de imóveis e, na verdade, não possui o pertinente registro no CRESSE. A pessoa que desempenha uma atividade dessa forma está desempenhando ilegalmente. Isso caracteriza a falsidade ideológica penal, tá certo? Que torna a pessoa passível de responder pelos seus atos civil e criminalmente. Já temos uma pergunta aí, ó, do Polo de Divinópolis. Um abraço para todo mundo lá que nos assiste e nos prestigia. Pergunta para o professor Glauco. Qual a vantagem de ser um corretor credenciado no CRESSE se há tantos corretores não credenciados? Existe uma legislação específica a esse respeito e as penalidades? E qual a sua opinião referente ao trabalho dos corretores não credenciados? Convidado, Nelson Daldegan. Um abraço aí para o pessoal de Divinópolis mais uma vez. Bom, é o que a gente está falando agora, aí, ô Nelson. Você simplesmente falar assim, eu quero trabalhar numa imobiliária, mandar um currículo, ser contratado e começar a intermediar a venda e a compra de imóveis e querer receber uma comissão por conta disso, sem estar cadastrado, credenciado junto ao CRESSE, isso significa que você está exercendo uma profissão
ilegalmente. Você não tem os atributos legais necessários para desempenhar a profissão de corretor de imóveis. Você não tem o registro no órgão de classe pertinente. Você não possui o quê? A credencial necessária para o exercício daquela profissão. É a mesma coisa que alguém, frequentando um curso técnico de farmácia, por exemplo, ou de enfermagem, abrir um consultório médico para atender pacientes. Existem penalidades específicas? Com certeza. As penalidades estão previstas aí em todos esses dispositivos legais. No Código Civil, no Código Penal, no Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis. O Código de Ética Profissional é datado de 1992. É uma resolução do COFES, do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, que atribui aí penalidades específicas a título civil e penal, que devem ser aplicadas a quem exerce ilegalmente a profissão, em conjunto com aquilo que já é previsto no Código Civil e no próprio Código Penal. E tem o Código de Defesa do Consumidor também, né? Porque o profissional de corretagem, ele é considerado um profissional liberal prestador de serviços. Na condição de prestador de serviços, ele está sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ele não pode enganar, ele não pode lesar o consumidor. No exercício diário de suas atividades, ele deve desempenhar as suas funções de forma que tudo o que ele faça esteja absolutamente de acordo com aquilo que o Código de Defesa do Consumidor prevê. E vocês vão ter uma noção, sim, ao longo do curso, dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor aplicáveis ao exercício diário da sua profissão de corretor de imóveis. Tá certo? Alguns exemplos aqui de questões que envolvem o seu dia a dia profissional, questões corriqueiras, cotidianas, que vocês vão se deparar, vão se defrontar no exercício da profissão, que vão estar presentes aí nas aulas de transações imobiliárias e legislação, nas aulas aí de direito civil, nas aulas de direito agrário, que é outra disciplina aqui que a gente também ministra no curso, tá certo? Questões aí, ó. Requisitos legais envolvidos nos processos de loteamentos e incorporações imobiliárias. Simplesmente, eu não posso pegar um terreno privado particular, ainda que seja meu pessoa física ou da minha imobiliária, e falar, vou erguer um prédio de 20 andares e vou vender. Não é assim que funciona, tá certo? Você tem toda uma legislação atinente e anterior a isso que você deve atender e cumprir para poder lançar uma incorporação, para poder começar uma construção e para poder comercializar esses lotes. Você precisa aí atender a leis ambientais, leis atinentes aí ao Estatuto das Cidades, ao Código Urbanístico, tá? As leis urbanísticas do local, do bairro em que eu pretendo construir, lá compreende ou não o empreendimento comercial? É um bairro residencial? Eu posso lançar um empreendimento vertical? Ou só pode haver casas ali ao redor? Você precisa atender tudo isso. Normas aí do próprio Ministério Público, da Prefeitura. Para mim aprovar um loteamento, eu tenho que passar por todo um procedimento burocrático aí perante os órgãos municipais e por aí vai. São questões do nosso dia a dia. Tá? Eu tenho que lançar empreendimentos imobiliários, eu trabalho com isso, eu sou incorporadora, eu sou construtora. Como fazer? A gente vai ver isso ao longo do curso, vai ver isso ao longo das aulas. Outra questão muito comum, o uso do FGTS em transações imobiliárias. Hoje em dia, a forma mais comum de adquirir um imóvel é por meio de financiamento. Vocês sabem disso, vocês trabalham na área. É muito difícil uma pessoa chegar e falar assim, bom, eu tenho 100% do dinheiro para comprar. Quanto é esse imóvel? É 100 mil, 200 mil, 300 mil? Está aqui, ó. A maior parte das pessoas, 80%, 90%, não dispõe de todo o dinheiro quando se predispõe a adquirir uma unidade imobiliária. Elas precisam de financiamento. E como esse financiamento é feito? Via de regra, as pessoas se utilizam dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para cumprir com parte desse pagamento. Isso faz parte do nosso dia a dia. E como eu faço para liberar o Fundo de Garantia? Pessoas que já têm um imóvel, elas conseguem liberar o fundo para aquisição de uma segunda unidade imobiliária? Sim, não. Se não, por que não? E as pessoas que não têm imóvel, elas conseguem a liberação? E se eu quiser usar o meu FGTS, não para aquisição, mas para abatimento das parcelas ao final de cada ano, eu posso? Pois é, são questões aí que vocês vão se defrontar mais dia, menos dia. E que o curso vai deixar aí de uma maneira clara, concisa, deixar você devidamente preparado para enfrentar esse tipo de questão e tirar de letra todos os desafios do seu dia a dia profissional. Bom, essa foi uma breve exposição aí que a gente fez para vocês, do que a gente vai falar aí mais, do que a gente vai esmiuçar ao longo do curso. Eu agradeço desde já, mais uma vez, a presença de todos. Vamos aí estar aberto aos debates logo na sequência. Agora teremos a exposição, aí a apresentação do próximo professor, o Marcos Poli, que vai ser chamado aí pela professora Tânia. Obrigado.
Pessoal, vocês viram a importância, então, dessa segunda área do conhecimento para o segmento imobiliário, para o setor de trabalho de vocês ou um setor que vocês almejam trabalhar. Olá, bom dia. Eu quero agradecer o convite da coordenação para falar aqui sobre financiamento imobiliário. Por quê? Porque a gente vive uma época que há tantas transformações no mercado imobiliário como nunca antes. Acho que nunca houve anos que se mudou tanto o mercado de financiamento imobiliário. Eu sou professor de financiamento imobiliário porque eu tenho experiência em novos projetos e a viabilidade de um novo projeto pode ser determinada pelo financiamento imobiliário. Se você conseguir um juros de 9% ao ano ou 10%, um projeto pode ser viável. Se você conseguir um juros de 11%, 12%, às vezes o projeto não é mais viável. É dessa experiência profissional que eu trago para as aulas. Se a gente comparar com o Brasil, há poucos anos atrás, em 2007, a gente tinha uma realidade de financiamento imobiliário que era muito diferente de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês as diferentes ofertas de créditos em países diferentes. Então, se você pegar um país como os Estados Unidos, que tem muita oferta de crédito, se você comparar com a porcentagem do produto interno bruto, que é o quanto o país produz na indústria, no serviço, no comércio, a gente vê que, em geral, nos Estados Unidos, a gente tem 160% do PIB ofertado como crédito em geral, certo? Então, olha só, se você é um empresário americano, se você quiser comprar uma casa lá nos Estados Unidos, é muito mais fácil você conseguir esse crédito e lá é um juros baixo. Agora, vamos comparar com o extremo, que é o próprio Brasil em 2007. Tá? A gente só tinha oferta de crédito em geral, frente ao PIB, de 35%. Olha só a diferença, 160% para 35%. E quanto a crédito imobiliário em si, especificamente? Aí a diferença é mais grave ainda. Nos Estados Unidos, você tem 68% do PIB ofertado como crédito imobiliário, isso em 2007. E nós, aqui no Brasil, como que a gente vivia até 2007? Com apenas 2% do nosso produto interno bruto como crédito imobiliário. Então, você tinha uma amarra no crédito imobiliário. Então, um profissional, seja o corretor, seja o tecnólogo em negócios imobiliários, tinha essa dificuldade. Ele tinha clientes que queriam comprar uma casa nova ou usada e tinha muita dificuldade de arrumar essas fontes de financiamento para os seus clientes. Tá? Olha só, o Brasil chegava a perder, e perde ainda, na verdade, do Chile, que é aqui nosso vizinho. A gente perde de países também da América Latina, não só dos Estados Unidos. Só que isso começou a mudar de forma muito rápida. Tá? Hoje, isso aqui é de 2007, hoje em 2012, a gente tem não 2% do PIB para crédito imobiliário, mas algo em torno de 5,5%. Então, em poucos anos, cerca de 5 anos, mais do que dobrou a oferta de crédito imobiliário. Isso afetou o mercado relativo a imóveis de forma dramática. E é por isso que esse profissional hoje é bastante requisitado, porque os clientes têm muita dificuldade de entender as fontes de financiamento. Então, no curso, na disciplina de financiamento imobiliário e nas outras disciplinas do curso tecnólogo, de direito, por exemplo, de economia, a gente fala bastante dessas diversas fontes, diversas maneiras de você aproximar o seu cliente do imóvel que ele deseja. Tá? Então, aqui eu vou colocar umas notícias que são agora de novembro, só para vocês terem ideia da dinâmica dessa transformação. Então, só para consolidar, a gente vive uma grande transformação no mercado imobiliário através de diversas dimensões, começando pelo número de ofertantes de crédito imobiliário. Antes a gente só pensava a Caixa Econômica Federal, ainda é o principal. Só que hoje até o Banco do Brasil está concorrendo com a Caixa para ofertar crédito imobiliário e tem vários bancos privados, como Itaú, HSBC, que estão agressivamente ofertando crédito imobiliário. Então está mudando o panorama. Tá? Maior complexidade e diversificação das fontes de financiamento. Hoje em dia, por exemplo, está muito em voga o consórcio para imóveis. E tem outras fontes de financiamento a não ser aquela da Caixa. Então, hoje é muito mais diverso e mais complexo. Então, vocês como profissionais, futuros profissionais, espero, de negócios imobiliários, vão ter que saber as diversas fontes e orientar os seus clientes. Okay? Você tem o maior volume de crédito, que eu já comentei. Ele saiu de cerca de 2% do PIB para 5,5% em 5 anos. Isso é muito mais do que dobrar em 5 anos, é bastante. E você tem um aumento dos preços. Então, vocês estão acompanhando o aquecimento do mercado imobiliário através das notícias. Tem bairros, saiu uma notícia anteontem, tem um bairro de São Paulo, Higienópolis, que os imóveis, mais do que cresceram em preço, mais do que
500%, desde 2008 a 2012. É um caso extremo, só que em São Paulo, Rio de Janeiro e nas capitais, foi comum de 2008 a 2012 o preço crescer mais de 165%. Então, os clientes, o mercado estão em efervescência e precisa realmente de um profissional que saiba entender esse mercado e guiar bem os clientes, que eles ficam realmente perdidos e até assustados com essa dinâmica de transformação. Se a gente olhar aqui as notícias de novembro, agora, as notícias recentes, elas vão indicar essa transformação. Por exemplo, aqui do Itaú, que é um banco privado que antigamente poucos bancos privados tinham uma oferta de crédito, carteira de crédito imobiliário relevante. Ele espera um crescimento de 40% no crédito imobiliário em 5 anos. E o Itaú, e até quem está interessado em crédito imobiliário, vocês podem entrar no site do Banco Itaú e ver o simulador de crédito. Eles estão agressivamente colocando isso no site, como, olha só, a gente está oferecendo um crédito. E é importante, o FGTS, muita gente acha que só pode usar via Caixa Econômica. Não é. Através de uma carta do FGTS, que a Caixa vai intermediar, você pode levar isso, por exemplo, para o Itaú e usar o FGTS com o Itaú, não é só com a Caixa Econômica Federal. Então, o Itaú está entrando nesse mercado de forma agressiva. O Banco do Brasil, que também a maior parte das ações são públicas, mesmo tendo a Caixa Econômica, ela tá crescendo sua carteira de crédito imobiliário. Então, que é o Banco do Brasil, o projeto aumentar a participação no crédito imobiliário. Ele quer dobrar, em alguns anos, a oferta que ele faz de crédito imobiliário. Então, agora, o corretor e o tecnólogo de negócios imobiliários não pode só falar, eu vou ver ali na Caixa Econômica e acabou. Ele vai ter que pesquisar várias fontes para ver o que é melhor para o cliente. Sendo que a Caixa Econômica geralmente tem um limite de imóvel a ser financiado, etc. Principalmente se o seu cliente for mais de classe média alta, classe alta, você vai ter que pesquisar outras fontes. E no curso a gente vai discutir cada uma delas. Tá, okay? Aqui, só continuando com as notícias sobre as mudanças, também notícias agora de dezembro, recentes. Então, fundos imobiliários é uma forma também mais complexa e interessante de colocar dinheiro para crédito imobiliário. Você é um investidor, você pode ter nada a ver com negócio imobiliário, não tem imóvel, mas você quer investir nesse mercado crescente e que está aquecido. Então, você pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. E o corretor e o tecnólogo podem fazer isso, pode orientar os clientes que querem conhecer o mercado imobiliário e participar dele de forma financeira. Então, você compra uma cota do fundo imobiliário, existem vários fundos no Brasil que estão rendendo muito mais, por exemplo, que a Bolsa de Valores. Tem fundos de imóveis em São Paulo que renderam 50% no primeiro semestre de 2012, sendo que a Bolsa fica ali no 1%, 2%, às vezes fica negativo. Então, esses fundos têm chamado muita atenção do mercado financeiro. Então, eles tiveram um aumento, que está aqui na notícia, de 11 bilhões de reais. Olha só, tudo isso é dinheiro envolvido em empreendimento imobiliário, para vocês terem ideia dessa transformação. Outra coisa que é interessante, a Caixa Econômica, que era muito estanque, era muito regulado e muito pouco flexível os contratos da Caixa, muito padronizado. A Caixa hoje está muito mais moderna e mais interessante. Ela também está apoiando os consórcios de imóveis, que é uma modalidade que vem crescendo, e aqui ela colocou mais R$700 mil nessa modalidade. Então, olha só como está mudando e está ficando mais diverso e mais complexo. Tá? Só que tem um alerta, que aqui até é uma ligação aqui com a fala do próximo professor, Mairum, sobre o aumento de preços e uma possível bolha imobiliária. O próprio governo, o IPEA é um instituto econômico do governo, ele fez um estudo dizendo o quê? Que o preço de imóvel no Brasil é irreal e sustentável. Devido a esses aumentos que eu comentei no começo, tem gente que acha que essa quantidade de crédito imobiliário, o que está fazendo? Está expandindo demais a liquidez do mercado, ou seja, os meios de pagamento, o dinheiro que é no mercado para comprar imóvel, isso faz que os preços aumentem. E esse aumento exagerado, muita gente acha artificial, que não é justificado. Então, a gente está vivendo nesse impasse, muita gente está achando que está aumentando demais os preços, e a gente precisa de profissionais muito bem qualificados para olhar esse mercado e saber orientar bem os clientes para melhor atender os clientes. O corretor e o profissional de negócios imobiliários não é aquele que consegue a melhor comissão, é aquele que consegue uma comissão boa a partir de fazer um bom negócio para o cliente dele, seja quem está vendendo o imóvel, quem está comprando, seja quem está alugando, seja quem está procurando um negócio para alugar, seja quem está atrás de um fundo imobiliário. Então, a parte financeira, taxa de juros, taxa de retorno, custo efetivo total é importantíssimo como meios
para você atender bem o seu cliente. Se você atender o seu bem cliente, você vai conseguir um bom nome no mercado e aí você vai conseguir se manter como um profissional de respeito nesse mercado imobiliário. Há muitos corretores, e teve até uma pergunta sobre gente que faz intermediação sem estar regulamentado. Há muita gente sem qualificação e que não faz bons negócios. Procurem uma boa qualificação para que vocês possam atender bem os seus clientes e aí se firmar no mercado. Então, eu só dei uma pincelada assim, sobre os temas de financiamento imobiliário. O nosso tema principal são essas mudanças, as novas fontes de financiamento imobiliário e a melhor forma de você orientar o seu cliente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou aqui passar a palavra à professora Tânia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, professor Marco. Aí, pessoal, mais uma área do conhecimento, financiamento imobiliário e a sua importância para o setor, para a atuação profissional de cada um de vocês. Bom, nós tivemos um pequeno probleminha técnico com o nosso Fala Povo, antes da fala do professor Marco, mas agora nós vamos sim ao Fala Povo, a dúvida da população aqui de Ribeirão. Vamos lá, roda o Fala Povo, pessoal. É verdade que a profissão de corretagem imobiliária está em alta? Profissões relacionadas ao setor imobiliário vêm tendo cada vez mais destaque. Uns trocam sua antiga função por acreditarem na possibilidade de altos ganhos, outros pela rotina diferenciada. O que se torna consenso entre os que procuram a profissionalização e o aperfeiçoamento no segmento é o bom momento do mercado. Nunca se vendeu ou alugou tanto imóvel quanto hoje. Mas o que é preciso para ser um profissional capacitado e habilitado do setor imobiliário? Após a tomada de decisão, o futuro profissional deve se matricular em um curso superior tecnológico, como oferecido pelo Centro Universitário Uniceb Interativo. Como diploma em mãos, o interessado pode solicitar seu registro definitivo junto ao Cresce, admitindo a dupla titulação, tecnólogo em negócios imobiliários e corretor imobiliário. O número de inscritos em tais cursos tem crescido bastante, assim como o número de interessados em atuar no segmento. Em setembro de 2011, a quantidade de corretores de imóveis no estado de São Paulo já ultrapassava a marca dos 114 mil. Em 2009, foram 9.152 novos profissionais. E em 2010, o número passou para 9.835. Na comparação entre homens e mulheres credenciados, também se nota uma mudança de perfil. Se em janeiro de 2009, do total de credenciados, apenas 21,78% eram mulheres, no mesmo mês de 2011, este número passou para 24,45%. diminuindo a predominância do sexo masculino no exercício da profissão a cada ano. Os jovens têm ingressado cada vez mais cedo no mercado e descobriram no segmento imobiliário uma oportunidade de carreira. De acordo com o presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, este novo cenário é reflexo das mudanças da economia do nosso país. O profissional que deseja desempenhar de forma competente suas funções necessita de conhecimentos envolvendo direito imobiliário, matemática financeira, engenharia, arquitetura, topografia, informática, dentre outras disciplinas. Se essas noções sempre auxiliaram o corretor a prestar boa assessoria a seus clientes nas intermediações imobiliárias, mais que necessárias se fazem atualmente, após a entrada em vigência do novo Código Civil, em janeiro de 2003. Ou seja, pessoal, a profissão de corretagem imobiliária, o segmento, a profissão de corretagem imobiliária, o segmento imobiliário, tem relação sim com diversas áreas do conhecimento. E é exatamente isso que estamos trazendo hoje para vocês. Não necessariamente vocês precisam ser formados em cada uma dessas áreas, mas vocês precisam sim ter um instrumental relacionado a cada uma delas. Ficamos agora com a fala do professor Mayrum Junqueira, que vai falar um pouquinho de economia e das análises do mercado. Obrigada.
Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos os alunos que estão participando aí nos polos, nos assistindo. Bom dia aos tutores, coordenadores de polo e também nossos convidados, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço a presença de todos nesse momento hoje, que eu vou falar um pouquinho a respeito de economia, né? Eu sou professor da disciplina de cenários socioeconômicos, não apenas nesse curso de gestão tecnológica em negócios imobiliários, mas também em outras disciplinas, em outros cursos de gestão tecnológica, né? Por quê? Porque a área de economia, os cenários socioeconômicos é importante para todos esses cursos, para todos os profissionais, né? Afinal de contas, é importantíssimo que todos os profissionais conheçam, compreendam as dinâmicas do mercado em que eles atuam, né? Então, quais são as tendências de crescimento, quais são os fatores que levam ao crescimento daquele mercado, quais são as oportunidades que surgem naquele mercado por conta desses fatores, quais são também as ameaças, né? Então, quais são as mudanças no cenário econômico que podem trazer ameaça aos negócios, né? E quando nós olhamos especificamente o negócio de imobiliário, é um negócio bastante heterogêneo, né? Apesar de nós estarmos falando aqui a respeito do mercado imobiliário como um todo, se vocês pararem para pensar, é um mercado bastante heterogêneo, existem diversos segmentos, diversos tipos de imóveis, diversas pessoas e empresas que buscam imóveis, diversos tamanhos, diversos tipos de empreendimento, né? Quem está ligado a esse mercado sabe exatamente do que eu estou falando. Então, a dinâmica desses diversos segmentos, ela também é diferente. Então, é importante que nós entendamos como a economia se comporta, quais são os fatores que mais influenciam esses diversos segmentos, né? Quais são as necessidades desses diversos segmentos de clientes, por exemplo, as famílias da nova classe média que chegam agora nesse mercado de consumo, o mercado de aluguéis para estudantes, uma cidade, por exemplo, igual Ribeirão Preto, né, onde a classe universitária ela é bastante grande, o aluguel para empresas, o aluguel de escritórios, né, venda de imóveis para empresas, para indústrias. Então, cada um desses segmentos ele passa por momentos distintos, né, num determinado momento, por cenários distintos no mesmo momento econômico, né? Então, é bastante importante que nós entendamos tudo isso para que vocês consigam, primeiro, dar uma boa assessoria, né, um bom atendimento aos seus diversos tipos de cliente, e segundo, irem atrás dos segmentos mais atrativos, colocarem seus esforços, os seus recursos, né, em empreendimentos que são mais atrativos, que oferecem maior liquidez, ou que ofereçam no curto, médio prazo um maior crescimento, né, uma maior valorização, já que, como o professor anterior Marco Poli disse, né, existe aí uma dúvida a respeito da continuidade da valorização dos imóveis no nosso mercado aqui no Brasil, né? E como nós veremos, existem alguns imóveis que estão mais saturados, alguns mercados que estão mais saturados do que outros, né? Então, quem olha de fora enxerga o mercado imobiliário como um todo, né? Quem está dentro, atuando no mercado imobiliário, sabe muito bem que existem diversos segmentos, diversos tipos de cliente, de empreendimento, e que existem, então, diversas necessidades diferentes, né? E a disciplina de cenários socioeconômicos, a economia, na verdade, é justamente a ciência que estuda as necessidades das pessoas, a tomada de decisão das pessoas e dos agentes da sociedade, né, num ambiente onde elas têm necessidades específicas e têm recursos também limitados, né? Então, a todo momento, nós estamos fazendo escolhas com esses recursos limitados que nós dispomos. Então, as empresas, as pessoas, elas têm que pensar quais são os seus recursos para adquirir um imóvel, quais são as suas reais necessidades por trás da aquisição daquele imóvel, será que ela está vinculada à qualidade de vida, será que ela está, será aquele último imóvel que a pessoa vai comprar, né? Será que ela está pensando naquele imóvel como um investimento, né? Então, é importantíssimo que vocês tenham noção do que é o mercado, o que gera demanda, quais são os fatores de oferta naquele momento, né? Quais são as políticas econômicas do Estado, como o professor anterior também, Marco Poli, disse muito bem, né? Esse segmento ele tem crescido muito em função da oferta de crédito no país, né? Então, quais são as tendências em relação ao mercado, né, de crédito imobiliário? Então, vocês têm que estar atentos a todas esses fatores, né?
Então, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito justamente desses vetores de crescimento do mercado imobiliário, quais são os fatores que têm trazido esse crescimento nos últimos anos, né? E quais são as tendências para esses fatores. Então, nós também discutiremos essas tendências depois, no segundo momento, durante a mesa redonda. Então, um dos primeiros fatores, talvez junto com o crédito, um dos mais importantes no Brasil atualmente, é justamente a renda das famílias, né? A renda das famílias que cresceu bastante nos últimos tempos, porque nós tivemos um aumento do emprego no Brasil, né, geração de emprego, também um aumento do salário mínimo, um controle muito bem feito da inflação, que faz com que a renda das famílias não se deprecie, né, e essa renda ela tem crescido principalmente na classe C, né? Nós temos aí, nos últimos anos, tivemos a incorporação de cerca de 30 milhões de pessoas na classe C, que são pessoas que estão ávidas a consumir, têm as suas necessidades e até pouco tempo atrás não tinham capacidade financeira, econômica, para suprir muitas dessas necessidades e desejos, né, e atualmente tem isso, né. Então, quais são especificamente as condições para adquirir um imóvel dessas pessoas e as necessidades que elas têm, né? Se vocês olharem bem, nos últimos anos nós tivemos um crescimento muito grande de empreendimentos em larga escala, né, de empreendimentos de apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, com uma área útil menor do que vinha sendo construída anteriormente, nas décadas passadas, né, em espaços menores, justamente para atender esse segmento da população e do mercado de compradores de imóveis, né. Outro ponto que, na verdade, é a origem também da renda familiar é o crescimento econômico. O crescimento econômico, que quando nós falamos, né, sobre crescimento econômico, geralmente a gente se refere ao PIB, o Produto Interno Bruto, né, que é a soma de todas as riquezas geradas, a produção industrial de serviços e no comércio do país, né? Então, se a gente fala que o Brasil cresceu, para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil cresceu em 2010 7,5%, quase um crescimento chinês, né, que espantou a todos. Aí vieram aquelas notícias, né, no mundo afora, o crescimento do Brasil, a nova China. Em 2011, o crescimento já foi de 2,7%, e agora em 2012 espera um crescimento de 1,5%. Né, do PIB. E o crescimento, quando as empresas estão crescendo, quando a produção, está crescendo, significa o quê? Que está sendo gerada mais renda. Se as empresas estão produzindo mais, elas têm que ampliar não apenas a força de trabalho para produzir mais, mas também as instalações físicas, né? Então, as empresas vão atrás de novos escritórios, vão atrás de novas unidades para colocarem suas novas plantas industriais, né? E isso, então, gera uma dinâmica muito forte também no mercado imobiliário. E eu trouxe aqui na verdade, são 2 reportagens que eu coloquei numa só, que fala justamente a respeito do mercado imobiliário no segmento de empresas. Então, aqui no título da matéria, escritórios não devem mais ver grandes altas nos preços. Então, fala um pouco da estagnação, da desaceleração do crescimento dos preços dos imóveis, escritórios de alto padrão em São Paulo, né, na capital. E, por outro lado, vejam como existem bastante especificidades, né? No Rio de Janeiro, os condomínios industriais ainda brilharão, vejam o futuro aqui, no estado do Rio de Janeiro, né, que nós teremos lá, além da Copa do Mundo, que vai para outras cidades também, as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, e principalmente a exploração do pré-sal, né, que é esperada com muita expectativa, então vai com certeza atrair muitas empresas para várias cidades do Rio de Janeiro, principalmente no litoral e pela estrutura da própria cidade capital do Rio, né. Passando à frente aqui. Opa, perdão. Nós temos também um fator bastante importante, que é o imóvel como investimento. O professor Marco Polo explicou muito bem, né? Existem aquelas pessoas que elas adquirem um imóvel, compram um terreno para construir uma casa, ou então compram uma casa, um imóvel na planta, ou um imóvel usado. Existem aquelas que optam por investir em fundos, né, imobiliários. E essa notícia traz aqui justamente, valorização foi o que mais enriqueceu os fundos imobiliários, né, que experimentaram um grande crescimento, segundo o professor, cerca de 50% no primeiro semestre, né, só desse ano, ou em alguns fundos,
E então vejam que eles têm crescido em função da valorização dos imóveis. Em média, existe uma pesquisa realizada pela Zap Imóveis que os imóveis brasileiros cresceram de agosto de 2010 até junho de 2012 49,7%. Então, um crescimento realmente muito alto e que vem em vários mercados desacelerando também com certa rapidez. Né? Vocês que trabalham nesse mercado, vocês entendem isso. Né? Então, é preciso que o profissional de negócios imobiliários, ele esteja cada vez mais atento a essas especificidades, porque não basta agora ele simplesmente estar no mercado para conseguir bons ganhos econômicos, né, para conseguir se dar bem. Ele tem que realmente ir atrás de um bom negócio, de um bom imóvel, um bom empreendimento e saber negociar muito bem com os seus clientes, com os seus parceiros e mostrar os atributos do imóvel para os seus clientes. Né? Então, é um mercado que tem crescido bastante e, como o professor Marco Poli adiantou, com uma procura para investimento muito alta também. Outro aspecto bastante importante é a atuação do Estado. Né? A economia, os agentes econômicos são formados pelas famílias, que são os demandantes, principais demandantes de imóveis, como nós estamos falando aqui, né? Então, as pessoas que buscam um imóvel para morar ou para investir. Também as empresas. O Estado tem um papel fundamental também na economia, né, regulando o mercado, como foi dito pelo professor Glauco, né, quando ele explanou a respeito das leis, mas também estimulando o crescimento do mercado em determinados momentos, ou muitas vezes também, não agora, né, especificamente, mas o Estado pode atuar freando um pouco o crescimento de determinado mercado, né, quando ele está muito alto, né, gerando, por exemplo, inflação ou outros problemas de ordem econômica. Né. E o mercado ele atua tanto com políticas microeconômicas, que são relacionadas a segmentos específicos, né, da economia, ou setores específicos, políticas públicas, ou através das políticas macroeconômicas. Né. Então, na parte das políticas microeconômicas, um fator que tem alavancado muito esse mercado é o programa Minha Casa Minha Vida, que é um dos principais programas de política pública do governo federal. Né? Então, nos últimos anos, já foram feitas, na primeira fase do programa, foram cerca de 1 milhão de casas, né? E isso, só o lançamento de um programa como esse já faz com que vários ativos se valorizem, né? Já gera uma expectativa também de demanda muito grande, gera uma demanda efetiva muito grande em mão de obra, em material de construção, tudo afetando bastante esse mercado. E também as políticas macroeconômicas com grande impacto neste mercado. Né? Por exemplo, aqui nós vemos que nas reportagens que eu trouxe para vocês, a primeira delas diz que novas regras da poupança devem impulsionar o comércio de habitações. Né? Então vejam como é importante estarmos antenados com as políticas macroeconômicas. Né? O que aconteceu? O Brasil, historicamente, com uma taxa de juros muito alta, né, muito elevada, vem reduzindo a taxa de juros para estimular o consumo, para estimular a liquidez da economia. O que acontece, por outro lado, as pessoas deixam, os títulos públicos, a renda fixa deixa de ser tão interessante assim, então as pessoas, corriam o risco das pessoas migrarem em massa para a caderneta de poupança. Né? Também porque quando você tem uma redução dos juros, existe uma expectativa de aumento da inflação, e a caderneta da poupança é corrigida pela inflação, então muita gente migrando para a poupança, perdão. E para desestimular uma migração muito grande para a poupança, que ocasionaria uma falta de liquidez na economia, o que o governo resolveu fazer? Então, à medida que a taxa Selic estiver abaixo de 8 pontos percentuais, existe aí um retorno menor da poupança, né?
fazendo com que as pessoas busquem outros investimentos que gerem mais liquidez. Só que os investidores de renda fixa, investidores de poupança, são investidores muito precavidos, né? São aversos ao risco, e um mercado bastante interessante para esses tipos de investidores é justamente o mercado imobiliário. Então, por conta disso, se torna um atrativo também para outros investidores que anteriormente não estavam presentes nesse tipo de investimento, né? E a queda dos juros beneficiando o setor imobiliário, isso já foi também explicado pelos professores anteriormente, as novas linhas com baixas taxas, né, fazendo com que esse mercado cresça, mas até que ponto ele pode crescer, lembrando novamente, e quais são os segmentos que mais devem crescer na sua região, na sua cidade. É importante que vocês estejam atentos a isso. Ok, gente? Então, eu acho que era... Deixa eu ver se tem mais um slide aqui, pelo que eu me recordo. Não, era basicamente isso que eu ia apresentar mesmo. Vamos ter um intervalinho agora, para depois voltar com a mesa redonda. Por favor, enviem suas perguntas para todos nós professores, que será um prazer discutir com vocês. Essa foi a fala do professor Mayrum Junqueira. Muito obrigada, Mayrum. E essa foi a nossa primeira parte da mesa redonda de hoje, a apresentação dos professores, das temáticas, de cada uma das áreas do conhecimento afins à profissão de corretagem e, mais ainda, a profissão do segmento imobiliário como um todo, áreas administrativas, de análise do mercado e de análise de financiamento financeiro. Bom, pessoal, agora nós vamos ter um pequeno intervalinho para voltar com a mesa redonda propriamente dita e o debate sobre o mercado imobiliário e a importância da profissão de corretagem. Aguardem uns instantes. Obrigada. Voltamos com a nossa segunda parte do minicurso de hoje, que é a nossa mesa redonda propriamente dita. Mais uma vez, agradeço a presença dos 4 professores e nós vamos à nossa primeira perguntinha de hoje com mais um Fala Povo. Dizem que um bom corretor de imóveis ele precisa ter conhecimento em várias áreas: arquitetura, engenharia, direito, administração ou matemática. Então, para ser corretor de imóveis, eu preciso ser formado em uma dessas profissões? E aí, professor Glauco e professora Caterine, o que vocês acham? Precisa ser formado em alguma dessas profissões? Pois é, professora Tânia. Na verdade, o que o aluno precisa é ter conhecimento dessas diversas áreas, dessas diversas ciências, né? Na verdade, o que acontece? Para você exercer a profissão de corretor, como a gente já falou na exposição, você precisa ter um conhecimento legal diversificado. Você precisa saber o que você pode ou não pode fazer em relação ao Código de Defesa do Consumidor, em relação ao Código Civil, em relação às minhas limitações penais. Eu tenho que ser inscrito no órgão, eu tenho que saber com relação ao órgão o que ele me permite e não permite fazer. Eu tenho que agir eticamente. Como tenho que ter conhecimento em finanças, conhecimento em administração, conhecimento em contabilidade, conhecimento em arquitetura. Então, é uma formação multidisciplinar. Para que eu possa exercê-la sem problema algum, o que é que acontece? Eu tenho que realmente ter um conhecimento abrangente em todas essas áreas, não necessariamente ser formado em cada uma delas. Pessoal, conforme o professor Glauco disse, eu concordo plenamente, falo muito isso nas aulas, né? Vocês não sairão formados em arquitetura, formados em administração, nem precisam ter essa formação, mas que é importante que vocês saibam, de maneira geral, um pouquinho sobre cada área, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que para o corretor imobiliário, para o agente e consultor imobiliário, é importante que saiba um pouco do planejamento urbano, um pouco de mercado imobiliário, de marketing imobiliário, para que, por exemplo, possam ter o diferencial de se elaborar um estudo de viabilidade para uma nova área, né? É muito importante que vocês não só ofereçam uma área para o seu cliente, mas ofereçam essa área com um estudo prévio de uso do solo, conforme o professor Glauco também falou na sua exposição. É importante que saiba o que pode ser realizado naquele local, de acordo com o plano diretor, de acordo com leis
complementares e que saiba o que realmente pode ser viável naquela área, para que se ofereça para o cliente com mais vantagens. Então, isso é muito importante. Para isso que é importante que vocês saibam de todas as áreas de conhecimento que o curso de negócios imobiliários oferece. Muito obrigada, professor Glauco, professora Caterine. E nós vamos agora com a nossa perguntinha do Polo de Rio Branco, dos convidados de Rio Branco, lá no Acre. Se a profissão de corretor está em alta, por que os salários oferecidos são tão baixos? Os salários ofertados a iniciantes nos anúncios de oferta de emprego é pouco acima de R$1.000, mas algumas vantagens pouco significativas. Bom, pessoal, eu chamo então o professor Myron Junqueira para responder essa pergunta para vocês. Bem, obrigado, professora Tânia. Primeiro, um grande abraço a todos aí do Acre, de Rio Branco, né? Essa pergunta eu interpreto de duas formas, na verdade, né? Uma primeira forma é por que existe uma procura grande pela função de corretor de imóveis, né? Se os salários são tão baixos, né? Entendi que talvez porque os salários de outras profissões são baixos, né? Então as pessoas se interessam pela função, pela profissão de corretor de imóveis. Isso em parte sim é verdade, né? Porque as pessoas como viram nos últimos anos um crescimento muito grande do mercado imobiliário e vários corretores de imóveis conseguindo bons desempenhos, né? Ganhar bem exercendo essa profissão, então se tornou uma profissão atrativa. O que não quer dizer que seja de forma alguma uma profissão fácil, né? O corretor de imóveis, ele é um profissional comissionado, então é um profissional que não tem um salário fixo, que primeiro precisa ser bastante organizado com suas finanças pessoais para enfrentar os momentos de sazonalidade, né? Onde as vendas caem por algum motivo ou outro, e aquelas vendas de valores mais elevados que trazem um ganho de comissão bastante interessante, né, em uma única venda, não são nada fáceis de serem realizadas, né? Então existe um esforço bastante grande para ser feito aí, né? A outra interpretação que eu tive dessa pergunta é que, bem, por que existe uma procura se na verdade o profissional ganha pouco, né? O salário do profissional é baixo. Primeiro que o salário ele é comissionado, e segundo, que o ganho dele, por ser comissionado, vai depender muito do esforço dele, e, segundo lugar, muito também do valor dos imóveis na região onde ele atua, né? Então, se você pega, por exemplo, no Acre, e um profissional no Acre e um profissional em São Paulo, né, guardadas as devidas proporções de custo de vida nessas cidades, né, a renda do profissional em São Paulo tende a ser maior devido ao maior valor dos imóveis em São Paulo, em geral, né, generalizando, do que no Acre. Ok, gente? Então era isso aí. Muito obrigada, professor Myron, pela participação. Espero que a gente esteja conseguindo esclarecer um pouquinho as dúvidas de vocês. E nós vamos a uma terceira dúvida de hoje, desta manhã. A dúvida da Maria Aparecida, de São José do Rio Pardo. Muito obrigada pela participação, Maria Aparecida. E vamos lá, lendo a perguntinha. Professor, o CDC não seria aplicado somente a construtoras? O senhor entende que se aplicaria também a corretores autônomos? Vamos com a resposta do professor Glauco Caldo a essa pergunta. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia a todos aí, seu polo, ao nosso debate, o nosso minicurso. Pois é, o que acontece é o seguinte, o CDC, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele diz claramente que fornecedor de produtos e fornecedor de serviços, independentemente de ser produto ou de ser serviço, está sujeito a todas as normas desse código. Ponto. E o que acontece? Quando ele traz na sequência a definição de quem é ou do que é o fornecedor de produtos ou fornecedor de serviços, ele nos diz claramente que pode se tratar de uma pessoa jurídica, no caso a construtora, que você usou como exemplo na sua questão, mas também de uma pessoa física, ou seja, quem fornece algum tipo de serviço na condição de profissional autônomo, o contador, o advogado, o corretor de imóveis, o profissional que faz serviços de jardinagem, ou o profissional que oferece serviços de pintura para a nossa casa, oferece serviços de construção e etc.
todos eles estão sujeitos, sim, às normas do Código de Defesa do Consumidor, assim como qualquer empresa, qualquer outro tipo de pessoa jurídica. Então, a atuação do corretor de imóveis enquanto profissional autônomo tem realmente que seguir e se submeter a essas regras do Código de Defesa do Consumidor para que ele evite o quê? Problemas futuros no exercício de sua profissão. Problemas que podem acarretar, inclusive, denúncias no CRECE, no órgão fiscalizador, no órgão regulador de classe, o CRECE, que podem culminar com processos éticos administrativos e até numa decisão mais drástica como a perda aí de sua inscrição. Tudo bem? Muito obrigada, professor Glauco. Vamos a uma quarta perguntinha, essa também do Polo de São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo participando muito hoje, é do Alessandro. Vamos lá. Qual é a previsão que a bolha de valorização irreal dos imóveis, explanada pelo professor Marco, explodirá, forçando os imóveis a retroagirem do valor real? São 3 polos que enviaram essa pergunta. O polo Lafayette, aqui de Ribeirão Preto, de São José do Rio Pardo e o polo de Divinópolis. Então vamos lá, professor Marco Poli, responda a pergunta, por favor. A gente viu que essa é uma pergunta que está tirando o sono de muita gente, sejam de alunos, profissionais do mercado imobiliário, seja até de participantes do governo que estão preocupados com uma notícia que eu pus do IPEA. Então tem institutos econômicos que fazem estudos longos, com muitos profissionais, só para tentar entender e responder essa pergunta de vocês. Tá? Primeiro vamos falar de bolha. O que é uma bolha de preços, não só imobiliária? Na virada do milênio teve aquela bolha das empresas de internet. O que foi isso? Elas estavam aumentando muito o preço das ações dessas empresas. Na Bolsa de Nova York aumentaram demais, de forma acentuada, e de repente, em alguns dias, isso retroagiu a valores de 5 anos atrás. Isso causa problemas na economia. Pode causar uma recessão, as empresas fecham, então é traumático. Uma bolha, quando há um aumento acentuado em pouco tempo, aí vem o estouro da bolha, isso que é realmente uma bolha. Então, e os preços caem de novo em pouco tempo, causando impactos muito negativos na economia. Nos Estados Unidos, em 2008, a gente teve uma bolha imobiliária, só que foi diferente. O problema é que as dívidas imobiliárias, elas estavam vinculadas a apostas do mercado financeiro, que compravam essas dívidas, negociavam, reembalavam essas dívidas em instrumentos complexos. Então não foi só uma crise imobiliária, foi uma crise econômica, porque todo o sistema financeiro e econômico estavam ligados a essas dívidas. E no Brasil, o que vai acontecer? Então a gente está se perguntando isso, mas olha só, de 2008 a 2012, houve esse aumento que eu comentei na minha explanação. Rio de Janeiro, São Paulo e várias capitais, em média algo entre 165% de aumento do preço dos imóveis. Isso foi mais que a inflação, obviamente, foi mais do que vários investimentos financeiros, foi mais que os salários, etc. Então está aumentando muito. Só que se você pegar o 2012 exatamente, principalmente meados de 2012, você vê alguns indicativos de desaceleração. O melhor cenário para a gente é que haja uma queda de preços mais gradual, que não haja esse estouro de bolha. E se você pegar os dados de 2012, parece indicar isso. Mas como o professor Mayrum disse muito bem, cada mercado é um mercado. No Rio de Janeiro, inclusive eu tenho amigos que moram no Rio de Janeiro, que moram na Zona Sul, e parece que eles não estão conseguindo mais pagar o reajuste do aluguel, vão ter que mudar para o centro, para Tijuca, é tão caro que está um aluguel. O Rio de Janeiro sempre foi um lugar com metro quadrado muito caro, e está mais caro ainda com a perspectiva das Olimpíadas, da Copa do Mundo, etc. Tem bairros, regiões que esse aumento não parece diminuir. Mas, em geral, em várias regiões você vê essa desaceleração gradual, que é o melhor. É ruim se parasse, de repente, esse preço dos imóveis. Imagina se você comprou um imóvel que custa R$500 mil, querendo investir, aí, de repente, esse imóvel está valendo R$300 mil. Você perdeu esse capital todo. Isso é traumático para a economia. Mas se espera hoje, e vendo esses indicadores, que haja uma desaceleração gradual. Isso vai ser o melhor cenário. Está havendo uma desaceleração da economia e eu tenho essa opinião com outros analistas que esses preços vão diminuir, mas não vai haver esse estouro traumático de bolha. E eu acho que também é interessante a gente ouvir a opinião do professor Mayrum sobre o assunto. Bem,
professor Marco Poli já explicou praticamente tudo, também comum da mesma opinião dele, né? Acho que nós deveremos ver aí um decréscimo gradual de alguns imóveis e a estagnação no preço de outros, enquanto outros crescem de maneira menos acentuada, mas vai depender muito da região, do tipo de imóvel, né? Do contexto em que ele está inserido. De maneira geral, é muito difícil nós termos esse mesmo estouro de bolha que aconteceu nos Estados Unidos, por conta que aqui no Brasil os instrumentos regulatórios são bastante distintos, então não existe essa grande vinculação de títulos financeiros quanto existia nos Estados Unidos, né? E também a oferta de crédito ela é menor, mais controlada aqui, né? Lá a pessoa estava realmente muito endividada e conseguindo fazer novas dívidas, né? E tentando vender seus ativos que ele já havia comprado com crédito, e as cartas de crédito, enfim, o negócio ia enrolando, fazendo uma bola de neve realmente, até que ela se estourou aqui no Brasil. Isso é muito difícil de ocorrer. E aproveito já para fazer o gancho com uma pergunta lá de Rio Preto, vou cortar aqui a professora Tânia, com licença, viu, professora? Perdão, de Rio Branco, pergunta lá de Rio Branco, do Acre, novamente, que eles dizem o seguinte: se o Estado cumprir seu programa de habitação conforme anunciado, quais as consequências poderão surgir para o mercado imobiliário em geral? O pessoal de Rio Branco perguntando. Bem, o Estado ele deve, da maneira que tem sido feita até o momento, né, deve continuar fazendo os esforços para cumprir seus programas, não apenas de habitação, mas também seus programas de construção de infraestrutura, né, que estão diretamente relacionados, porque vão demandar os mesmos tipos, muitas vezes os mesmos tipos de produtos, o mesmo tipo de mão de obra, né, por exemplo, nas obras do PAC no Brasil afora, né. Não conseguindo cumprir o cronograma que estabeleceu, mas levando adiante esses programas. Daí, o que isso afeta, né? Primeiramente, que existe, obviamente, um crescimento, uma inflação dos produtos relacionados a esse mercado, né? E também não apenas dos produtos, como dos serviços da mão de obra, principalmente, né? Então, nós devemos continuar a ver essa valorização de todos os profissionais envolvidos no mercado, mas os profissionais técnicos, né, os pedreiros, os construtores, com uma demanda muito grande e, consequentemente, tornando aí a construção civil, construção de habitações, ainda mais cara, porque no primeiro momento da Minha Casa Minha Vida, foram contratadas 1 milhão de habitações, né? Nesse segundo momento, no segundo plano, amplia-se os limites, né, de valor de imóvel e também os limites de renda das famílias, né, para que também a classe média, não apenas a classe média baixa, mas a classe média que uma renda um pouco superior consiga acessar os benefícios desse programa. Então, estima-se que serão contratadas cerca de 2 milhões de casas nesse programa, segunda fase. Então, provavelmente, nós teremos esse tipo de resultado aí do preço dos produtos e serviços. Ok? Ok, muito obrigada, professor. Nós vamos agora com a pergunta do Paulo de Santa Maria. Durante os debates, gostaria que falassem mais sobre fundo imobiliário. Como é seu funcionamento? Pois, pelo que estamos observando, é um setor que está crescendo muito. Agradeço, Marcelo. Marcelo, eu passarei então a palavra para o professor Marco Poli para ele iniciar os questionamentos dessa pergunta. Por favor, professor. Um abraço para o pessoal de Santa Maria. Inclusive, a gente fica muito feliz com a quantidade de perguntas. A interação é um elemento essencial dos cursos e enriquece. Como os cursos são feitos para várias localidades, a gente vê a realidade de várias localidades diferentes e tenta trazer isso para o conteúdo da sala de aula. Então, Marcelo, primeiro vamos pensar o que é um fundo de investimento. O fundo de investimento mais comum é aquele fundo de investimento acionário ou de renda variável em alguns títulos. Então, o seu banco, por exemplo, o Itaú, fala, você quer participar desse fundo? Se você colocar aí R$2.000, R$3.000, você vai ter uma cota do fundo. Aí tem o administrador e o gestor do fundo, tem toda uma regulação. Esses administradores e gestores vão decidir onde vão aplicar.
Um fundo de ações, obviamente, vai ser sobre ações da Bolsa e eles vão ter uma estratégia de aplicação. Nada é garantido, eles não vão te garantir que haja um retorno, você está investindo na Bolsa, mas eles vão garantir que vão fazer o melhor possível para ter um máximo de rendimento. Então, esse é um fundo de investimento normal. O que é bom para o Brasil que tenha mais fundos de investimento? Que mesmo pequenos e médios investidores podem participar. Você não precisa ser um grande empresário, um grande investidor e direto à corretora. Às vezes, com R$1.000, 2.000, 5.000, você consegue entrar no mercado financeiro. Isso é interessante, é uma forma democrática de operar o mercado financeiro. Isso está sendo passado para o mercado imobiliário. Imagina um shopping em São Paulo. Quem que realmente investia nesse shopping? As construtoras, incorporadoras, etc. Está havendo mais o quê? A construtora e os grandes sócios desse novo empreendimento num shopping, isso é real. Há vários fundos ligados, às vezes, a uma construção importante. Eles abrem cotas desse empreendimento. Então, Marcelo, tem um certo dinheiro, obviamente, às vezes tem uma participação mínima, por exemplo, R$10.000. Você pode participar desse empreendimento. Esse empreendimento vai render o quê? Vai ser o aluguel daquele shopping, a venda das lojas, e o seu retorno vai ser proporcional, obviamente, ao que você investiu. Claro, tem um custo de administração, e tem vários fundos, esses que eu comentei, se você for no site da revista Exame, tá lá, os fundos que mais renderam, fundos imobiliários que mais renderam. Tem fundos no primeiro semestre de 2012 que renderam 50%, 42%, 45%, às vezes ligado a um empreendimento só. Mas há fundos que são ligados a vários empreendimentos. Então, tem uma construtora que está construindo diversos prédios, ela pode estabelecer um fundo para, por exemplo, 5, 6 empreendimentos. E, ultimamente, devido ao valor dos imóveis e à baixa da Bolsa, está havendo muito interesse nesse tipo de fundo. Na verdade, quem investiu em fundo imobiliário nos últimos anos teve uma rentabilidade muito maior do que na Bolsa de Valores. Então, basicamente, essa sistemática dos fundos imobiliários, se você vê o noticiário do mercado financeiro, está dizendo que vai ser tão popular quanto a Bolsa de Ações, devido à rentabilidade atual deles. Obrigada, professor. E antes da gente continuar respondendo as perguntas dos polos, nós vamos chamar o nosso último Fala Povo. Fiquem com a dúvida da população aqui de Ribeirão. Tenho algumas dúvidas sobre compra e venda de uma unidade em um empreendimento novo. Por que é importante ter acesso à planta? O que é e para que serve a matrícula do imóvel? E se eu quiser financiar a minha compra, qual o melhor plano de financiamento? Posso usar o fundo de garantia? Vamos lá, os professores vão comentar essa pergunta do Fala Povo, começando com a professora Caterine D'Andrea e a pergunta sobre a planta arquitetônica do imóvel. Então, pessoal, o conhecimento sobre projeto arquitetônico, sobre plantas, né, exclusivamente, porque no projeto arquitetônico ele não é só representado com planta baixa, ele é representado com cortes, com elevações, com maquetes eletrônicas, isso para um profissional da área de arquitetura. É importante, sim, que você, como futuro ou como atual agente imobiliário, como participante de corretagem imobiliária, que entenda um projeto, né? É muito comum hoje em dia a venda de imóveis em planta, né? A venda antes desse imóvel estar construído. Muitas construtoras fazem esse tipo de comercialização. Então, é importante que você, como corretor, como agente de negócio imobiliário, entenda o que é um projeto, entenda o que é uma planta baixa. A planta baixa, ela indica a dimensão de ambientes, a disponibilização de layouts, de circulações, de fluxos dentro de uma edificação. Então, é bastante importante que vocês entendam como isso é organizado e como isso é representado em projeto, para que vocês possam orientar os clientes, porque a grande maioria das pessoas tem pouquíssima noção do que é planta, de como ela é organizada, de como a representação de um layout, a partir da representação desse layout, é possível você identificar a dimensão de ambientes, a circulação, o que realmente cabe naquele local. Então, é bastante importante o conhecimento, sim, de projeto, de plantas, para o negócio imobiliário. E com relação à continuidade da pergunta
colega, a matrícula do imóvel é o documento mais importante referente a qualquer imóvel. Para que a gente saiba o histórico. Ele, na verdade, ele revela toda uma vida do imóvel. Seria uma certidão do que aconteceu, do que o imóvel se passou, do que esse imóvel tramitou. Por exemplo, se esse imóvel contar com alguma restrição, com alguma hipoteca judicial, com alguma penhora, isso fatalmente vai estar apontado na matrícula do imóvel. Da mesma forma, se existir o usufruto do imóvel, alguém tem o direito de uso permanente dele enquanto vivo, isso vai constar na matrícula. Se houver alguma restrição judicial na matrícula, quem já foi proprietário do imóvel, quem construiu, quem edificou, quem averbou, tudo isso vai constar na matrícula do imóvel. Você não faz transações imobiliárias hoje se você não tiver em mãos a matrícula do imóvel. É através da matrícula que eu posso fazer qualquer tipo de transação e saber se o imóvel está em condições de ser alienado ou não. E agora, o professor Marco Poli irá responder a pergunta sobre a utilização do fundo de garantia em investimentos, no pagamento de empreendimentos. Por favor, professor. Então, o fundo de garantia, ele foi criado em 64 como um seguro para o trabalhador que é demitido sem justa causa. Só se ele fosse demitido, ele poderia resgatar. Só que o governo também começou a usar isso como uma forma de ter recursos para financiamento imobiliário. Então, se você quer construir a sua casa própria ou comprar a sua casa própria, você pode sacar esse dinheiro. Só que tem várias restrições. Você não pode, por exemplo, sacar esse dinheiro se você já tem um imóvel no seu município ou no conglomerado metropolitano daquele município. Você também não pode usar o FGTS para financiar um imóvel que já foi usado, já foi financiado pelo FGTS um prazo aí, acho que de 5 ou 3 anos, eu não lembro exatamente. E também você precisa estar contribuindo com o FGTS pelo menos por 3 anos. Então, há essas restrições. E o FGTS hoje, dificilmente você vai conseguir pagar uma casa ou mesmo até entrar só com o FGTS, se você trabalhou realmente muito tempo. Só que é importante, o FGTS tem uma correção pela TR que está perdendo da inflação. Então, se você tem dinheiro no FGTS, você geralmente está perdendo dinheiro, deixando ele parado. Então, se você puder usar esse FGTS, por exemplo, para construir ou financiar um imóvel, é interessante você tirar esse dinheiro desse fundo. E é importante colocar também que ele não é só para você adquirir logo no começo. Você pode estar com financiamento e usar ele para você abater parcelas da sua dívida. Então, não é só na decisão de você começar a financiar o imóvel. Você pode também começar um financiamento e no meio dele você usar o seu FGTS. Quem opera o FGTS é a Caixa Econômica, mas não é só ela que pode usar o FGTS. Você pode usar isso, como eu comentei anteriormente, por exemplo, no Banco Itaú, com a sua dívida imobiliária lá. O que é interessante é que o FGTS também pode ser usado em consórcio imobiliário. Consórcio tem um funcionamento um pouco parecido com consórcio de automóvel, etc. Na hora de você fazer, por exemplo, o lance, você pode usar o seu FGTS para fazer esse lance num consórcio imobiliário. Muito obrigada, professor Marco, pela participação. E nós vamos à nossa última perguntinha da nossa mesa redonda. A pergunta vem do polo de Divinópolis, mais uma participação do pessoal de Divinópolis, com o Cláudio Machado. Ele pergunta: qual a responsabilidade do corretor de imóveis? Ele é responsável pela venda e pós-venda? Por favor, professor Glauco, responda a pergunta. Pois não, professora. Sim, o corretor de imóveis ele responde pela parte da venda do imóvel e também responde por eventuais problemas que surgirem com essa transação comercial após a venda. Por exemplo, a legislação civil, ela fala o seguinte: danos estruturais que o imóvel contenha, não identificados de pronto, de início. Por exemplo, eu adquiro um imóvel que tem danos estruturais, que possa vir a surgir, por exemplo, rachaduras estruturais no imóvel após a compra. Às vezes você não percebe quando está comprando porque ele acabou de ser pintado ou simplesmente porque você não tem o conhecimento técnico para tanto. Mas ele passa a apresentar problemas dessas rachaduras estruturais 6 meses ou 1 ano após a venda. Quem é responsável por isso? É responsável quem lhe vendeu, o antigo proprietário, óbvio, mas também quem intermediou a venda. Por quê? Porque
Porque quem intermediou a venda ganhou com essa venda. Então o corretor de imóveis tem que te prestar esse acompanhamento, ou seja, após a conclusão da transação comercial, existe sim a possibilidade de haver um acionamento em juízo por danos estruturais desconhecidos quando do momento da contratação. Então, todo esse aparato, esse acompanhamento, essa prestação de contas, inclusive a intermediação perante ao antigo proprietário, para que ele providencie o conserto, mesmo após transcorridos 6 meses, 1 ano ou mais da venda, deve ser feito sim pelo corretor. Assim como ele responderá também por eventuais problemas de documentação do imóvel, por estar vendendo imóveis aí que não poderiam, na verdade, ser alienados por algum problema, alguma restrição judicial. Então, vejam aí a responsabilidade que incide em cima da figura do profissional de corretagem imobiliária e a importância dele ter um curso completo, uma formação completa, para que seja diferenciado perante os demais colegas do mercado, para que possa exercer com zelo, com calma, com ética, com profissionalismo e com responsabilidade todas as funções atinentes à profissão de corretagem. Obrigada, professor Glauco, pela participação. Pessoal, nós tivemos inúmeras perguntas, nós formulamos vários Fala Povo, para a gente conseguir, então, falar um pouquinho de cada uma dessas 4 áreas do conhecimento relativas ao segmento imobiliário. Muitos de vocês já são alunos do Uniceb, estão aqui experimentando mais uma das nossas aulas, dos nossos minicursos que o Uniceb oferece, que a instituição oferece para vocês. E essa é a nossa função, aumentar, ampliar o panorama, o espectro de vocês sobre a profissão e sobre os instrumentos que são capazes de formá-los como verdadeiros corretores imobiliários e agentes imobiliários. Como nós dissemos no início, vocês têm uma dupla titulação com o curso superior de tecnologia em negócios imobiliários. Não só vocês podem ter sim a carteirinha do Cresce e atuar como corretores na venda de imóveis, aluguel de imóveis, enfim, numa loja imobiliária, mas também poderão trabalhar em outras áreas administrativas afins à profissão de vocês, numa incorporadora, numa construtora e assim por diante. Eu agradeço ao professor Marco Poli, ao professor Glauco Caldo, à professora Caterine e ao professor Mairum, que elucidaram um pouquinho, então, da área, do perfil profissional deles para vocês e, com certeza, ficaram algumas perguntas a serem respondidas. Tentaremos responder para os polos posteriormente. Agradeço a presença de todos vocês, alunos, convidados externos. Agradeço também ao pessoal da técnica, ao pessoal que ficou na mediação, à professora Mitie Maemura, e nós ficamos com a nossa mesa redonda, o mercado imobiliário e a importância da profissão de corretagem por aqui. Um bom sábado para vocês e é isso, pessoal. A gente se vê.